povo! Bem-vindos a mais uma aula de História do nono ano. É um prazer estar junto com você. Vamos aprender muito, vamos conhecer mais sobre o nosso mundo, vamos conhecer mais sobre o nosso Brasil contemporâneo. Esses são os nossos conteúdos do nono ano, Brasil, mundo, você já está acostumado e a gente vai aprendendo juntos. É um prazer estar junto com você. Você sabe, eu sou o professor Marlon e juntos nós vamos para essa aula linda, maravilhosa. Avise todos os seus amigos, a nossa aula tá começando. Avisa a galera aí perto de você agora, para não te atrapalhar, você vai se concentrar totalmente para ter a melhor aula de todas, que é a aula de História. Claro, enquanto você separa o seu material, separe caneta, separe o seu lápis, separe o seu caderno, para você anotar muito, como sempre, fazer todas as suas anotações, lembre-se, tem exercício obrigatório dessa aula no Classroom para você garantir a sua presença, garantir a sua avaliação. Não vai esquecer, criança! Corre lá fazer isso depois, assim que acabar essa aula, conteúdos frescos na sua cabeça, vai ficar muito mais fácil. Hoje nós viemos para uma aula de retomada de conteúdos. Existem alguns conteúdos super importantes que nós estudamos e que agora é a hora de relembrá-los. Portanto, a gente vai passar por alguns conteúdos de algumas aulas que tivemos, tudo isso na aula de hoje. Vai ser mais rápido, mas é uma ideia de você retomar, tirar aquela sua dúvida de quando nós tivemos esse conteúdo e esse assunto não ficou tão claro. Este é o momento. Anote tudo, não perca nada, mas o que nós estudamos na última aula para você lembrar? Lembra lá do que teve na última aula? Olha aí, na última aula nós vimos sobre os desafios mundiais a serem encarados, desafios que precisam ser enfrentados para melhorar a vida humana, para melhorar a convivência e melhorar o uso dos recursos naturais. Você viu ainda na última aula que o caminho do desenvolvimento sustentável é apontado como meio de garantir esse atendimento pela crescente demanda de produtos e de consumo, claro, preservando os recursos naturais, desenvolvimento sustentável. Lembra da última aula? Que bom, mas hoje a revisão é sobre um assunto que nós já tivemos antes. Vamos falar sobre história do Brasil contemporâneo. Então, hoje nós vamos retomar aspectos relacionados ao Brasil depois do governo militar. Ou seja, vamos falar sobre os principais acontecimentos e governos do Brasil depois de 1985, lembra? Quando terminou o regime militar. Aliás, já que vamos falar sobre esse assunto, você consegue identificar esses personagens históricos aí na sua tela? Sabe quem são todos eles? O que todos eles têm em comum? Todos eles têm algo em comum. O que é? Sim, presidentes do Brasil. Todos aí, os 5 foram presidentes do Brasil. Quem são cada um desses personagens? Consegue identificar? Então, vamos lá. Aqui do lado esquerdo, José Sarney, Fernando Collor, bem no meio, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e lá, o último lá, o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, 5 presidentes do Brasil depois do fim do regime militar, depois de 1985. Você lembra que nós estudamos os governos desses presidentes durante algumas aulas. Hoje a gente vai rever aspectos importantes dos governos desses presidentes. Bora começar? Porque tem bastante assunto, vai ser bem rapidão só para você retomar algumas ideias do que nós tivemos nas aulas. José Sarney, tá a imagem dele ali do seu lado direito da tela. O José Sarney, que era vice-presidente do Tancredo Neves, ele assumiu a presidência quando o Tancredo Neves foi internado no hospital e morreu logo depois, você está lembrado disso? Então, ele teve a sua posse no dia 15 de março de 1985, marcando definitivamente o fim do regime militar no Brasil. O lema do seu governo era tudo pelo social, que indicava um trabalho aí para ajudar a sociedade, o desenvolvimento social no Brasil. E durante seu governo, o Congresso revogou aquelas leis autoritárias que vinham da época do regime militar. O seu governo ficou marcado por isso também. Mas o seu governo também era marcado por uma inflação muito alta, por uma dívida externa crescente
também marcava seu governo, e ainda insatisfação social, problemas aí que marcaram também o seu governo. E em fevereiro de 1986, já no início do governo, houve o lançamento do Plano Cruzado, uma tentativa então de combater os problemas, principalmente problemas econômicos que havia no Brasil. Então, algumas soluções: a implantação de uma nova moeda, o cruzado, substituindo o cruzeiro que havia no Brasil, o lançamento do seguro-desemprego e ainda o congelamento de preços. Os preços no Brasil foram congelados, não pode subir preço nenhum. O governo lançou tabelas de preços que os comércios deveriam seguir. Um produto só poderia custar no máximo aquele valor que estava na tabela do governo. Congelou preços. Com isso, acabou a inflação. Os preços não podem aumentar. Essa era uma tentativa, então, do governo de controlar os problemas econômicos do Brasil. E aí surgiram as figuras conhecidas como os fiscais do Sarney, que iam nos comércios fiscalizando se realmente estavam cumprindo as determinações do governo do congelamento de preços, do tabelamento de preços. Os fiscais do Sarney marcaram muito esse período. Também lembra que houve o desabastecimento também do comércio, exatamente porque os preços não subiam, mas os custos de produção de muitos produtos que eram importados continuavam subindo. Houve um sério problema de desabastecimento também no comércio do Brasil. Durante o governo do José Sarney, outros fatos importantes: a Constituição de 1988, lembra? Conhecida como Constituição Cidadã, porque ela abrangeu aí muitos direitos sociais de muitos grupos sociais diferentes. Então, direitos de vários grupos da sociedade estavam colocados dentro dessa nova Constituição do Brasil de 1988. Ainda em 1989, aconteceu a eleição direta para presidente da República, a primeira desde 1960 no Brasil, desde antes do regime militar. Foi a primeira e 22 candidatos entraram na disputa eleitoral de 1989. Fernando Collor e Luiz Inácio Lula da Silva foram para o segundo turno e o Fernando Collor foi eleito presidente do Brasil pelo voto direto. Então, imagens que ilustram um pouco desse final do governo Sarney. Do seu lado esquerdo, a disputa presidencial em 1989, com Lula e Collor, os dois candidatos que foram para o segundo turno, lembra? Vitória do Fernando Collor. E do lado direito, o deputado Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Constituinte, aí em 1988, apresentando ao Brasil sua nova Constituição. Bastante informação, governo José Sarney, ainda anos 1980. Quiz para você. Qual foi o primeiro presidente do Brasil que tomou posse após o fim do regime militar? Primeiro presidente que tomou posse. Lembra que o Tancredo Neves não chegou a tomar posse como presidente do Brasil. Então, claro, José Sarney, primeiro presidente a tomar posse após o fim do regime militar no Brasil. E nas eleições de 1989, quem foi eleito? Fernando Collor. E assim que Fernando Collor foi eleito, ele lançou o Plano Collor, já no dia seguinte, 16 de março de 1990. Tinha um objetivo: acabar com a inflação imediatamente no Brasil. Características do Plano Collor: o cruzeiro voltou a ser a nova moeda do Brasil e ele ainda congelou preços e salários, elevou os juros da taxa básica de juros e eliminou o imposto sobre
importação. Percebeu de novo? Congelamento de preços, aí você tem como característica nova a elevação dos juros e a liberação do Brasil para a entrada de produtos importados, uma característica aí do neoliberalismo, que você já viu nas aulas também. O confisco do dinheiro talvez foi a característica mais marcante do Plano Collor. Então, todo o dinheiro depositado nos bancos por 18 meses, uma boa parte do dinheiro depositado nos bancos por 18 meses seria bloqueada, confiscada pelo governo. Por quê? A ideia era conter o consumo, diminuir o consumo, fazer com que as pessoas consumissem menos e, com isso, baixar a inflação. Então, o confisco do dinheiro, o bloqueio do dinheiro nas contas bancárias, uma característica. Só que, antes ainda, quando a gente fala de diminuição de consumo, você vai levar também, e foi o que aconteceu no Plano Collor, a uma crise econômica, porque uma recessão, diminuição constante da produção, aumento do desemprego, levou a uma recessão. E ainda, como característica do governo Collor, você tem o escândalo PC Farias, um esquema de tráfico de influência e de corrupção generalizada no governo, comandado pelo tesoureiro da campanha presidencial do Fernando Collor, o PC Farias, comandava um esquema aí de influência e de corrupção dentro do governo. Isso nos leva ao movimento dos caras pintadas, movimento de estudantes com rostos pintados de preto, verde e amarelo, que saíram às ruas do Brasil em 1992, principalmente a partir de agosto de 92, exigindo o fim da corrupção no Brasil e a saída do presidente Collor. E o impeachment do presidente foi aprovado e o processo concluído em 29 de dezembro de 1992. O presidente Fernando Collor sofreu um impeachment, foi impedido de continuar governando exatamente por essas denúncias de corrupção generalizada no seu governo e ele ser um dos beneficiários. Aqui imagem do lado esquerdo, do grupo dos caras pintados em Brasília num protesto. Ao lado direito, a capa de uma revista mostrando a abertura do processo de impeachment do Collor, ali com a frase caiu, ele não seria mais o presidente do Brasil dali para frente. Se o Collor não era mais presidente, quem assumiria? O vice-presidente dele, Itamar Franco. Tá a imagem do Itamar Franco do seu lado direito. Como foi o governo do Itamar Franco aí? Basicamente, final de 92, 93 até final de 1994. Ele continuou as privatizações que o Collor havia iniciado. Em abril de 1993, houve um plebiscito, uma consulta popular para definir forma e modelo de governo, e o Brasil definiu por república ao invés de monarquia, e o Brasil ainda definiu pelo presidencialismo ao invés do parlamentarismo. Então, república, presidencialista, forma e modelo de governo do Brasil ainda hoje. Houve a criação do Plano Real, em julho de 1994 ele foi implantado realmente, mas ele teve antes uma larga preparação, desde o final de fevereiro de 94, debates, a criação da URV, seria uma moeda aí virtual de conversão de valores, houve o controle da inflação e o Plano Real deu estabilidade para o Brasil. Reparou que tem uma diferença em relação aos planos anteriores. Então tem exercício. Quais as principais diferenças da implementação do Plano Real para os planos econômicos anteriores, como o Plano Cruzado do Sarney e o Plano Collor? Quais as principais diferenças? Lembra delas?
Conseguiu lembrar as características da implantação, da efetivação do Plano Real? Primeiro, ele não foi anunciado nem implantado de forma inesperada. Ele foi planejado e foi preparado meses antes, desde fevereiro de 94, a população já sabia que o Plano Real seria implantado. Ele foi antecedido por outras medidas feitas pelo governo, como corte de gastos do governo. Diferença, não congelou salários, não congelou preços, não confiscou os depósitos bancários como o Plano Collor e conseguiu efetivamente dar estabilidade econômica ao Brasil, diferente dos planos econômicos anteriores. E aí nós entramos no ano de 1995 e o governo de Fernando Henrique Cardoso, conhecido como FHC. Viu essa sigla? Fernando Henrique Cardoso. Tá a imagem dele do lado direito. Ele foi o ministro da Economia responsável pela implementação do Plano Real. Durante seu governo, houve a ampla defesa do Estado mínimo. O que é Estado mínimo? Com transferência da produção de bens e serviços para a iniciativa privada. O governo, o Estado, não deveria mais ser responsável pela produção e nem pelos serviços. Isso deveria ser tarefa da iniciativa privada. Então, ampla privatização, a ideia de um Estado menor, mais enxuto. Houve o fim do monopólio da Petrobras, na questão do petróleo, do combustível, e ainda muitas privatizações, exatamente em concordância com a ideia do Estado mínimo. Durante o governo dele, um grande destaque para os programas sociais, e aqui eu citei alguns como Bolsa Escola, Vale Gás e Bolsa Alimentação, programas sociais de destaque no Brasil durante os 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso. Ele foi, então, em 1997, foi aprovada uma emenda constitucional que permitiu a reeleição, e ele então foi esse primeiro presidente do Brasil reeleito em 1998. Aumentou o número de crianças na escola, diminuiu o analfabetismo, característica na educação do governo dele, e na área da saúde, programa de combate à AIDS, redução da mortalidade infantil e, em 1999, a aprovação da Lei dos Genéricos, a Lei dos Medicamentos Genéricos, que barateou o preço dos remédios, dos medicamentos e deu maior acesso da população a esses medicamentos, melhorando o nível de saúde no país. Fernando Henrique Cardoso foi substituído na presidência por Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula que governou entre 2003 e 2010, também 8 anos, também reeleito presidente, e foi o primeiro líder operário a ser eleito presidente do Brasil. Então ele era um líder operário que conseguiu chegar à presidência. Durante o governo dele, incentiva as exportações, a ideia de vender mais e comprar menos. Então, incentiva as exportações. Houve a suspensão das privatizações, então abandonou o programa neoliberal de Estado mínimo e suspendeu privatizações. Ainda, a inflação, aproveitando a continuidade do Plano Real, permaneceu sob controle e houve um estímulo ao crescimento da produção industrial, exatamente para atender ao incentivo às exportações. O Brasil teve crescimento da produção industrial. Programas sociais também foram marcas do governo Lula, assim como do governo FHC anterior. Então você tem aí o Bolsa Família, que é a união dos programas sociais anteriores do Fernando Henrique Cardoso. Ainda a criação do ProUni, do Programa Universidade para Todos, e do SISU. Então, maior oferta de ensino superior no Brasil também, dentro do governo Lula. Outras características do governo dele, que aliás, aqui embaixo, o símbolo, a logomarca desse período do governo Lula. E ainda, como marca, o escândalo de corrupção, conhecido como Mensalão. O Mensalão envolvia, então, membros do governo, pagamentos para deputados, membros do governo, para sempre apoiar o governo em medidas, em leis que o governo deveria aprovar. Então, esse pagamento conhecido como mensalão, esse esquema de corrupção, lá no ano de 2005 foi descoberto. E ainda, durante o governo Lula, aumentou o número de parceiros comerciais do Brasil, mais países fazendo negócios com o Brasil, o que contribuiu, claro, para os saldos positivos obtidos na balança comercial. O Brasil ampliou bastante as suas exportações, exatamente ampliando o número de parceiros comerciais. E o governo Lula terminou o segundo mandato
com a aprovação popular recorde. Você viu isso nas nossas aulas. Ufa! Falei bastante, né? Conseguiu anotar tudo? Não deu? Baixa o material, leia ele com calma, você vai relembrar isso de aulas anteriores que nós tivemos. E o que nós revisamos na aula de hoje? Na aula de hoje, você revisou que após o fim do regime militar em 1985, o Brasil passou por um período de redemocratização, volta da democracia. Uma nova Constituição foi promulgada em 1988, a população voltou a votar diretamente para presidente em 1989 e o Plano Real e as políticas sociais voltadas para a educação e para a saúde foram destaques recentes na história do Brasil. Você revisou isso e mais algumas informações na aula de hoje. Eu vou ficando por aqui, bastante informação para você processar, anotar tudo e reler essa aula de hoje. E a gente volta a conversar então na nossa próxima aula. Tchau, povo!